Meu cunhado, que é casado com minha irmã, contou à minha esposa que estava apaixonado por ela. Isso levou a uma série de descobertas horríveis em nossa família. Ontem, do nada, meu cunhado perguntou à minha esposa se ela poderia almoçar com ele. Ele disse que havia algo importante para discutir. Quando minha esposa me contou sobre o convite, ela parecia confusa, mas não excessivamente preocupada. Você acha que é sobre sua irmã? Ela perguntou, franzindo a testa. Talvez eles estejam com problemas, e ele queira uma perspectiva feminina. Eu achei a situação estranha. Meu cunhado nunca havia procurado minha esposa dessa forma antes, mas ele frequentemente mandava mensagens a ela e a outros familiares por motivos mundanos. Então, não pensei muito nisso. Afinal, somos uma família muito unida, e não era incomum nos apoiarmos em tempos difíceis. Vá descobrir, eu disse, ignorando meu desconforto inicial. Minha esposa concordou e decidiu encontrá-lo em um café perto de seu trabalho no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto ela se arrumava, mencionou o almoço novamente. Ainda não sei do que se trata, ela disse, com um tom de preocupação na voz. Eu a tranquilizei, dizendo que provavelmente não era nada sério. Apenas ouça o que ele tem a dizer. Se for algo que precisamos ajudar, resolvemos juntos. O café estava cheio, como sempre no horário de almoço, e minha esposa se sentiu mais à vontade por estar em um local público. Ela chegou um pouco mais cedo e sentou-se perto da janela, de onde podia ver a entrada. Ele chegou alguns minutos depois, mais nervoso do que ela jamais o tinha visto. Eles trocaram cumprimentos normais, falaram sobre trabalho e os filhos por alguns minutos. Mas assim que a comida chegou, ele respirou fundo e mergulhou no que realmente queria dizer. Ele começou elogiando-a, dizendo o quão linda ela era. No início, ela pensou que ele estava apenas sendo educado, mas então ele continuou. Disse que ela sempre fora a luz da vida dele, que ela o fazia sentir coisas que nunca havia sentido antes. Foi amor à primeira vista, ele disse, com a voz trêmula. Eu te amo desde o momento em que te vi. Se você fosse minha, eu te trataria como a rainha que você é. Te daria tudo o que merece. Minha esposa ficou chocada. Ela olhou para ele, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquele homem, meu cunhado, casado com minha irmã e pai de 2 filhos, estava desabafando seu coração para ela. Ele exagerou, fazendo promessas grandiosas sobre como a vida seria diferente se eles estivessem juntos. Ele continuou, dizendo que reprimia esses sentimentos há anos, que a observava e admirava de longe, sentindo cada vez mais que estavam destinados a ficar juntos. Ela tentou interrompê-lo, dizendo que ele estava cometendo um grande erro, mas ele continuou falando, como se tivesse ensaiado esse discurso 1000 vezes na cabeça. Vale ressaltar que esse homem sempre teve um relacionamento amigável com minha esposa. Nossa família é próxima e nos vemos frequentemente. Ele sempre foi o tio divertido para nossos filhos, presente em todos os churrascos e jantares de família. Ele mandava mensagens para minha esposa com frequência, mas sempre sobre coisas mundanas. Agendas das crianças, eventos familiares, nada sexual ou que levantasse suspeitas. Na verdade, ele também mandava mensagens e ligava para minha mãe. Eles tinham uma relação amigável e ninguém nunca desconfiou de nada. Para nós, ele sempre foi um cara legal, alguém em quem confiávamos implicitamente. Então, ouvir minha esposa relatar isso foi como um soco no estômago. Minha esposa não deixou ele terminar. Ela se levantou, com a cadeira rangendo alto no chão, e saiu. Ela estava tremendo quando me ligou e contou tudo o que havia acontecido. Enquanto estávamos no telefone, as mensagens dele começaram a chegar. Primeiro, eram desculpas. Ele não quis dizer aquilo. Achava que era apenas uma paixão passageira. Estava arrependido por tê-la deixado desconfortável. Mas o estrago estava feito.
Ela saiu do trabalho mais cedo para vir para casa e conversar comigo sobre isso, enquanto o telefone vibrava incessantemente com ligações e mensagens dele. Eu disse para ela atender uma das chamadas e colocá-la no viva voz para que eu pudesse ouvir. Ele estava chorando, implorando para que ela não contasse à minha irmã. Ele insistia que havia sido um erro, que interpretou mal os sinais, que achou que ela sentia o mesmo. Aparentemente, no último fim de semana em que estávamos juntos, ele pensou que minha esposa estava flertando com ele. Eles tiveram um momento a sós na cozinha e ele sentiu uma conexão. Minha esposa é muito brincalhona e posso entender como isso pode ser mal interpretado como flerte, mas isso estava além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Ele perguntou se ela havia me contado, e eu respondi: sim, estou no viva voz. Então, ele começou a implorar para mim também, pedindo que mantivéssemos isso em segredo. Isso continuou por um tempo, ele implorando e nós ouvindo. Minha principal pergunta era se ele já havia traído minha irmã antes. Ele jurou que não, pelas vidas de seus filhos, que era apenas minha esposa. Você deveria entender? Era só ela. Só ela. Naquele momento, eu já tinha ouvido o suficiente. Disse a ele que não faria nada naquela noite e que ligaria para ele no dia seguinte. Agora, estamos com essa bagunça, sem saber o que fazer. Minha esposa diz que devíamos ir até a casa deles agora e contar à minha irmã. Mas a ideia de destruir a família dela está me matando. Pensar no que isso fará com minhas sobrinhas me dá vontade de vomitar. Eu sei que o certo é contar à minha irmã, mas também estou pensando na minha esposa. Não é culpa dela, mas certamente haverá ressentimento da minha família. Mesmo que minha irmã não se divorcie dele e eles se reconciliem, não consigo imaginar que voltaremos a ser como antes. Se é que voltaremos. Esse episódio pode destruir minha família. Eu não estou nem aí para ele. Ele tentou destruir minha família. Mas me importo com todos os outros. Atualização. Todos que me disseram ontem que eu não podia esperar para contar à minha irmã estavam certos. Pouco depois da meia-noite, recebi uma ligação dela. Ela parecia chateada e disse que precisava me contar algo. Meu coração afundou quando ela explicou que seu marido, meu cunhado, havia chegado a ela chorando, alegando que minha esposa havia tentado iniciar um caso com ele. Ele inventou uma história em que minha esposa era a instigadora, tentando colocar toda a culpa nela. Mal pude acreditar no que ouvi. Imediatamente, disse à minha irmã que não era verdade e prometi ir até lá. Essa situação precisava ser resolvida pessoalmente, não por telefone. Desliguei e, com urgência, liguei para meus pais. Acordei minha mãe e meu pai, explicando rapidamente o que estava acontecendo. Meu pai ficou furioso. Minha mãe, chocada, mas determinada. Eles concordaram em ir para a casa da minha irmã para ficar com as crianças, dando o apoio que ela precisaria. Em seguida, liguei para meu irmão mais novo. Ele atendeu sonolento, mas ficou alerta quando expliquei a situação. Ele prometeu vir para nossa casa para ficar com nossos filhos, garantindo que não ficassem sozinhos durante essa turbulência. Enquanto isso, minha esposa já estava pegando suas coisas, pálida e tensa. Ela temia o confronto, mas sabia que era necessário. Saímos de casa apressadamente, e a viagem até a casa da minha irmã pareceu mais longa do que era. O silêncio no carro era pesado, ambos perdidos em pensamentos. Quando chegamos, a cena estava ainda mais tensa do que eu imaginava. Minha irmã estava na varanda com meu cunhado quando chegamos. Ele parecia derrotado. Olhos baixos, postura curvada. Ele sabia que tínhamos as mensagens e as gravações, provas inegáveis de sua traição. Não sei o que ele esperava conseguir ao ligar para minha irmã no meio da noite com essas mentiras. Talvez ele achasse que poderia controlar a narrativa, se safar.
mas foi um esforço inútil. Quando nos aproximamos, a tensão no ar era palpável. Minha esposa estava tremendo, seu rosto uma máscara de raiva e dor controladas. Ela entregou o telefone para minha irmã sem dizer uma palavra. Minha irmã pegou, suas mãos firmes, mas seus olhos queimando com uma mistura de fúria e dor. Ela percorreu as mensagens, seu rosto endurecendo a cada uma. Depois, ouviu as gravações, as provas condenatórias de suas declarações e das recusas dela. Antes que ela pudesse dizer algo, meu cunhado começou a chorar. Esse é um homem que entra em prédios em chamas, que enfrenta perigo diariamente sem hesitar. Vê-lo assim, quebrado e vulnerável, foi chocante. Seus soluços eram profundos, guturais, cheios de arrependimento e medo. Minha irmã permaneceu impassível, uma máscara de determinação. Ela sempre foi forte, mas agora estava inflexível. Ela esperou que ele terminasse, seu silêncio mais poderoso do que qualquer palavra. Quando ele finalmente se acalmou, ainda soluçando, ela falou: "Faça as malas e vá. Não suporto olhar para você." Ele tentou argumentar, implorar, mas ela não quis ouvir. "Pare!" ela cortou. "Não há nada que você possa dizer para melhorar isso." Ela se virou, foi até minha esposa e a abraçou. Foi um momento de solidariedade entre elas, um pequeno conforto no meio desse pesadelo. Elas são amigas desde a faculdade, e a força desse vínculo era evidente. Isso me deixou sozinho com meu cunhado. Ele estava destruído, rosto vermelho e inchado de tanto chorar, ombros curvados. Ele olhou para mim, seus olhos suplicando por compreensão ou perdão. Mas eu não tinha nada para oferecer. Ele tentou falar, sua voz falhando, mas eu o interrompi. "Você precisa ir. Essa é a sua bagunça. Lide com as consequências." Ele acenou com a cabeça, derrotado, e entrou devagar para fazer as malas. Minha irmã ficou com minha esposa, as duas conversando baixo, apoiando-se mutuamente. O resto da noite foi um borrão de conversas e planos. Todos nos reunimos em torno da minha irmã, ajudando-a a decidir o que fazer a seguir, como proteger as crianças das consequências. Minha irmã começou a questionar minha esposa, tentando entender por que seu marido achou que isso poderia dar certo. Ele deve ter tido algum motivo para acreditar que ela correspondia aos seus sentimentos, ela insistiu. Minha esposa chorava, tentando entender a situação. "Não há nada que você não tenha visto", ela disse, entregando o telefone novamente. Juntas, elas revisaram cada mensagem trocada nos últimos 2 anos, procurando por qualquer sinal de comportamento inapropriado. Mas não havia nada. Minha esposa apenas estava sendo ela mesma. Ela tem uma personalidade brincalhona, sempre fazendo piadas e provocando. É parte do que a torna tão adorável. Meu cunhado tem um senso de humor parecido, e eles sempre brincaram de forma leve e inocente. Ela faz o mesmo com minha mãe e meu irmão mais novo. É apenas como ela interage. O único incidente que minha esposa conseguiu lembrar, e que poderia ter sido mal interpretado, foi no último fim de semana. Ela contou como os dois estavam na cozinha e, ao mesmo tempo, tentaram pegar algo na geladeira. Eles brincaram, disputando quem chegaria primeiro, rindo. Ele a deixou vencer, mas então passou o braço em volta de sua cintura para pegar uma cerveja, movendo a mão lentamente. Ela admitiu que, naquele momento, a forma como ele fez isso pareceu um pouco inapropriada. Foi uma sensação passageira, e ela ignorou, não querendo criar caso. Agora, ela se pergunta se seu silêncio deu a ele alguma esperança equivocada. Minha irmã ouviu, sua expressão suavizando. Ela não culpou minha esposa. Sabe que sua natureza brincalhona não é um convite para nada mais. Não é sua culpa, ela a tranquilizou. Minha esposa concordou, mas a culpa ainda pesava. Quando terminaram de ler as mensagens, ficou claro que nunca houve atração mútua, nenhum sinal oculto ou flerte secreto. Minha esposa apenas estava sendo ela mesma,
e meu cunhado distorceu isso. Mas então, minha irmã começou a vasculhar o MacBook dele, procurando por mais coisas que ela não sabia. Ela estava furiosa, suas mãos tremendo enquanto digitava. Na terceira tentativa, acertou a senha. Ela encontrou algo perturbador. Um arquivo cheio de fotos da minha esposa, datando de anos. Todas eram apenas dela, nunca em grupo ou com a família. Pior ainda, várias eram dela em biquíni durante uma viagem de casais que fizemos ao Caribe, tiradas sem seu conhecimento. Minha irmã ficou pálida. Isso já não era apenas inapropriado, era assustador. Ela chamou a todos para ver. Minha esposa ficou chocada. Não fazia ideia de que ele fazia isso. Minha irmã falou em medidas legais, ordem de restrição, proteção para as crianças. Infelizmente, a confusão continuou. Meu cunhado voltou para casa, porque legalmente minha irmã não podia impedi-lo. Mas ele já sabia que o casamento acabou. Ele enviou um e-mail perturbador à minha esposa, alternando entre desculpas e obsessão, e até mesmo me atacando, dizendo que eu não a merecia. Encaminhamos o e-mail para a advogada da minha irmã. Mais uma prova de sua instabilidade. No final, minha irmã está determinada a proteger as crianças. Ela já conversou com um psicólogo infantil e está pronta para o divórcio. Minha esposa está se recuperando aos poucos, mas se sente culpada por não ter percebido os limites. Felizmente, ela e minha irmã estão bem, sem ressentimentos. Todos vamos ficar bem, mas levará tempo. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais chocantes histórias da vida real que podem estar acontecendo ao seu redor.